Oi pessoal, tudo bem? Alguns meses atrás eu gravei uma simulação de entrevista de mestrado com uma jovem chamada Ariela Luz. Esse vídeo fez o maior sucesso aqui no canal, é um dos que mais tem visualizações. E nós achamos que havíamos perdido o segundo vídeo dessa série, porque na simulação de entrevista de mestrado são 2 vídeos e a Ariela, dando uma olhada lá no Google Drive, achou o segundo vídeo. Tá? E eu estou trazendo ele aqui para vocês. Vocês não podem perder a continuação, tá? O segundo vídeo com a Ariela já preparadíssima para o mestrado. E aí você já ficou sabendo se ela passou na entrevista? Tá bom? Então dá uma olhada nesse vídeo para você saber como ela se saiu na segunda simulação de entrevista de mestrado aqui comigo. Olá, queridos. Essa é a segunda etapa da simulação de entrevista de mestrado. Hoje nós vamos ver algumas respostas da nossa convidada, reformuladas de acordo com a orientação que ela teve no primeiro momento dessa simulação de entrevista. Se você assistiu o primeiro vídeo, ou se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as respostas para as possíveis perguntas na entrevista de mestrado, fica com a gente nesse vídeo. Ok, então, como dito, nós estamos aqui com a Ariela Luz e ela vai começar agora a apresentação formal dela. O edital dela sugere 10 minutos, ou regulamenta 10 minutos para a apresentação, até 10 minutos para a apresentação. Ariela, você tem os 10 minutos para demonstrar o seu projeto, ao que você veio pleitear essa vaga. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde à banca, boa tarde, professor Joaquim. Eu me chamo Ariela de Carvalho Luz, sou enfermeira formada pela Universidade Federal do Piauí e hoje, nessa etapa de arguição oral, eu vou defender o meu pré-projeto intitulado Análise da Prevalência da Dislipidemia na COVID-19 em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Bom, contextualizando a doença, a COVID-19 é uma doença que atinge o trato respiratório, causado pela Síndrome Respiratória Humana 2, SARS-CoV-2. Ela tem alta taxa de transmissibilidade e, nesse sentido, estima-se que o primeiro caso tenha surgido na cidade de Wuhan, na China, em meados de dezembro de 2019, e a Organização da Saúde previu que a taxa acumulada de incidência da doença seja de 9.000,12 casos para cada 100 mil habitantes, e que até a presente data já causou cerca de 587 mil óbitos. Nesse contexto, a taxa de mortalidade é elevada quando associada a fatores como idade avançada, IMC elevado, comorbidades como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, dentre outras. Nesse contexto, outro fator importante é a alteração lipídica que é chamada de dislipidemia, uma comorbidade no qual tanto a taxa como a qualidade dos lipídios HDLC e LDLC são alterados e, dessa forma, alteram a gravidade da doença. Alteram não, elas provêm essa maior gravidade à doença. Nesse sentido, eu gostaria de falar do mecanismo dos lipídios na gravidade da doença. Primeiramente, ocorre a diminuição do HDLC e, assim, a alteração imunológica do sistema imune inato. Por outro lado, o aumento do HDLC
prover a liberação de citocinas pró-inflamatórias por macrófagos, que vão ficar nas placas arterioscleróticas. E um terceiro mecanismo reflete sobre a presença das medicações hipolipemiantes, que são medicações que servem para diminuir esses níveis de HDLC e LDLC, e assim também altera o sistema imuninato e provém mais gravidade à doença. Assim, com base no levantamento científico abordado por mim até aqui, a importância do meu estudo se reflete na percepção da alteração e da gravidade da dislipidemia na COVID-19 em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Bom, sobre a caracterização do meu estudo, trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo, a ser realizado em uma unidade de terapia intensiva com portadores de COVID-19. Como critérios de elegibilidade, são pacientes de 18 a 59 anos, no qual eu consiga, no meu instrumento de coleta, ter acesso ao que foi proposto. Com relação à busca e a coleta irá ser realizada por busca ativa, através da coleta em prontuários, e para ter acesso aos prontuários e realizar a minha pesquisa, os aspectos éticos serão respeitados, no sentido de será cadastrado na plataforma Brasil, atenderá aos requisitos do Conselho Nacional de Saúde, 466 de 2012, que trata sobre pesquisa com pessoas humanas, apesar de eu utilizar os prontuários, e também será encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí, do HU-UFP, o local onde eu pretendo realizar. Lá, eles vão me pedir o termo de consentimento de utilização dos dados e o termo de sigilo com relação aos dados que eu vou utilizar. Dessa forma, vai acontecer a coleta. Com relação à análise desses dados, será analisada pelo programa SSP for Windows 22.0, que trata sobre pesquisas qualitativas. E meus resultados vão ser expressos através de tabelas e gráficos com intervalo de confiança de 95%. Sobre o cronograma, eu gostaria de falar um pouco mais. O meu cronograma prevê que o meu levantamento bibliográfico vai acontecer durante todas as etapas da pesquisa, a minha coleta de dados para junho do ano que vem, e a defesa e da dissertação, da tese, para o final do ano, que eu acredito que seja um bom tempo entre a coleta de dados, a análise desses dados e a produção do material científico. Bem, para fechar, eu gostaria de falar sobre a justificativa e a importância do meu trabalho. Devido à Covid-19 ser uma situação de emergência pública na área da saúde, estudos como o meu, que prevêem a relação entre comorbidades, doenças crônicas não transmissíveis, que são comuns na população, são de suma importância para poder elucidar o mecanismo de ação, hemodinamicamente falando, e também para a elucidação da doença e olhar realmente quais são as lacunas de conhecimento com relação a ela e poder intervir nesse caso. Meu estudo é observacional. Mais uma vez, eu agradeço à banca pela disponibilidade em realizar a minha entrevista e me coloco à disposição para possíveis alterações no meu trabalho, para melhorias e para futuras perguntas que possam vir, eu me coloco à disposição. Então, Ariela, obrigado. Você chegou ali próximo aos 10 minutos de apresentação, um pouquinho a mais, um
pouquinho a menos não vai te causar nenhum problema. Nesse decorrer aí desses 3 dias que você tem, você quiser levar a justificativa e a relevante, frisando ela lá durante a introdução, tudo bem. Mas eu acho que não deprecia a tua nota, deixando ela aqui no final, próximo ali da metodologia, do cronograma, porque me causou a impressão de você dar ênfase realmente qual era a intenção do seu projeto. A sua fala caminha de forma agradável, você tem uma sequência interessante na sua postura de falar. Considero uma apresentação muito boa, Ariel. Vamos seguir com as perguntas, mas nessa parte voltada para a sua apresentação, eu não senti falta de nada que isso vai comprometer na minha apresentação, nada disso. Salvo essa parte da justificativa que ficou para o final, mas isso eu não considero problema. Não sei como outros membros de banca considerariam, mas gosto da sua apresentação e, para mim, não sinto falta de absolutamente nada que altere a nota. Tá? Obrigado pela sua participação. Vamos dar sequência agora, depois desses comentários acerca da apresentação da Ariela. Vamos continuar com algumas perguntas. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Nas perguntas mesmo eu já vou fazendo comentários e a gente dá sequência nessa segunda simulação de entrevista de mestrado. Já tivemos aqui a apresentação dela em 10 minutos e agora seguem as perguntas e os comentários, algumas dicas, tá bom? Vamos lá. Me apresentando novamente, meu nome é Ariela Luz, eu sou formada em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí e estou pleiteando uma vaga no mestrado na mesma instituição no programa de pós-graduação em enfermagem. No primeiro vídeo, eu respondi e apresentei o meu projeto para o professor Joaquim, no qual ele fez algumas perguntas, bastante perguntas eu soube responder, só que algumas me desmontaram. Eu acho que isso que pode acontecer com qualquer aluno que está pleiteando a vaga do mestrado, por isso que é importante essa preparação antes. Então, hoje eu volto aqui para apresentar novamente o meu projeto com as considerações e para tentar fazer o melhor. No edital do processo seletivo ao qual eu estou concorrendo, pleiteando, eles dão cerca de 20 minutos para eu apresentar o meu projeto e também para ter as considerações da banca, que são as perguntas, algumas lacunas que podem ter ficado no meu projeto. Então, hoje eu vou apresentar novamente e vou responder novamente perguntas que já foram feitas, que vão ser reformuladas, que foram reformuladas, e é isso. Ok, então, mais uma vez eu digo muito obrigado por estar se doando a esse momento que soma não somente para você, tá? Soma para todas essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Fico muito feliz mesmo de você ter topado a ideia, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a entrevista de mestrado, alguns erros, algumas dicas, mas aí no nosso primeiro papo, no nosso primeiro encontro, na simulação, veio essa ideia maluca de fazer meio que uma live aqui para deixar gravada essa nossa conversa, que com certeza vai somar na vida de muitas pessoas que estão entrando aí no mundo da pesquisa. Tá? Mais uma vez, parabéns e vamos em frente. Eu queria começar te perguntando o seguinte, eu dei uma passeada aqui pelo teu Lattes, vasculhei um pouco também a tua vida acadêmica, e isso os membros da banca certamente fazem para ter alguma noção daquilo que vão perguntar. Apreciei aqui o seu Lattes, apreciei um pouco a sua vida acadêmica, e eu vejo que você já está muito engajada nos trabalhos, na vida profissional dentro da sua área. Aí eu te pergunto, você está pleiteando um mestrado que requer uma dedicação exclusiva, por assim dizer, você tem que entrar de cabeça no mestrado.
como é que está a sua disponibilidade, como é que você vai conciliar toda a sua vida, seja acadêmica, seja profissional, seja familiar, como é que você pretende se doar a esses 2 anos no seu trajeto no mestrado aqui no programa de pós-graduação em enfermagem? Certo. Bem, nesse caso, eu assinei um termo que eles pedem, que eu posso me doar 20 horas semanais às atividades acadêmicas do mestrado. Eu trabalho, sim, e no meu trabalho, parte da gerência do meu trabalho, eles apoiam muito essa questão de aperfeiçoamento profissional. Então, a partir do momento que eu vou estar nesse aperfeiçoamento profissional, os meus horários, eles vão ser flexíveis para que eu possa me doar totalmente ao mestrado. E com relação à vida pessoal também, eu tenho apoiadores, minha família, que sabem que eu estou pleiteando essa vaga e que vão também me ajudar nesse processo. Muito bem, considero respondida a questão. Eu te pergunto, no Brasil existem milhares de programas, dezenas, centenas, milhares de programas que abarcam a área da saúde, sobretudo a área da enfermagem. Por que você escolheu esse programa de pós-graduação de enfermagem da UFP? Bom, eu me formei na Universidade Federal do Piauí e moro atualmente em Teresina. Então, dentre os projetos, também tem outros projetos que a UFP fornece em relação a projetos multiprofissionais, para outros profissionais de outras áreas na área da saúde. Só que o programa de pós-graduação em enfermagem, eu me identifico por ser justamente na minha área, e eu acredito que o meu objeto de pesquisa também se enquadra perfeitamente no programa como um todo. Então, é a minha casa, a UFP, e eu gostaria muito de continuar no programa de pós-graduação em enfermagem, que é a minha área de atuação. Perfeito. Você falou que o seu objeto de estudo, de pesquisa, se encaixa no programa, o que me leva a compreender que você já deu uma pesquisada na linha que a sua pretensa orientadora ou pretenso orientador se debruçam nos estudos. A pergunta vai para esse rumo. Como é que você, na condição de candidata, chegou até essa linha de pesquisa? Como é que você compreende que você escolheu a linha de pesquisa, ou essa linha de pesquisa do seu pretenso ou pretensa orientador, orientadora, escolheram você? Você chegou ao edital, cujas linhas de pesquisa foram informadas, e começou a formular o seu projeto em cima disso, ou o seu projeto foi se encaixando na linha de pesquisa da sua orientação, da sua futura orientação? Bom, anteriormente de sair o edital do mestrado em enfermagem da Universidade Federal do Piauí, eu já percebia que queria trabalhar com algo relacionado à Covid-19, que é uma doença emergente, em que, apesar dos novos estudos saírem diariamente, ainda tem muitas lacunas de conhecimento e objetos de estudo. Então, eu já pensava em trabalhar com algo relacionado à Covid-19. Também me chamou a atenção a associação das comorbidades no que tange à gravidade da doença. Então, minha linha de pesquisa já foi nesse rumo. Por exemplo, a idade avançada das pessoas, a obesidade, a dislipidemia, que é o meu objeto de estudo, a hipertensão. Então, eu procurei uma orientadora que
tanto tivesse experiência com doenças crônicas não transmissíveis, como essa pessoa que eu vi Lattes, ela trabalha bastante com isso, e que agora ela desenvolve programas ligados à Covid-19, projetos de pesquisa e trabalhos científicos em si. Então, eu acho que casou muito bem o meu intuito de pesquisa, e eu acho que, sendo minha orientadora, ela vai, sim, se interessar pelo meu estudo. Ok, Ariela, considero uma resposta satisfatória. Relembrando a sua resposta no primeiro momento, considero super, hiper, mega reformulada, como é o título desse vídeo, respostas reformuladas para uma simulação de entrevista de mestrado. E é por aí. Aqui, os comentários que eu quero fazer, eu vou deixar meio que a vontade da pessoa que não assistiu o primeiro vídeo vai assistir para ver como você se saiu em algumas perguntas que te fiz e as suas respostas lá no primeiro vídeo, mas considero satisfatório como um membro da tua banca virtual, simulada, considero uma resposta satisfatória. Você falou aí sobre a Covid, sobre o seu projeto ser voltado para essa área, para essa temática que é tão presente. Eu quero entrar um pouco mais nessa temática e te pergunto o seguinte: qual o recorte, ou quais os recortes que você chegou para delimitar o seu tema? É muito vasto. Você poderia, mesmo dentro da área da saúde, mesmo dentro da temática pandemia, Covid-19, você poderia abarcar uma complexidade absurda de temas. Como você chegou ao recorte para a sua pesquisa, para o seu projeto de pesquisa, tá? Como você chegou a esse recorte? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o recorte ou os recortes que você precisou fazer. Sim. A minha linha de pesquisa, o meu pensamento é sobre a associação das comorbidades com a gravidade da doença. Então, eu fui me embasar teoricamente a partir da comunidade científica internacional, e me chamou a atenção que a Organização Pan-Americana, o próprio Ministério da Saúde, sempre relataram que em crianças a gravidade da doença é menor, justamente pela quantidade de receptores, ACE2, onde realmente o vírus ele entra dentro do corpo humano. Então, as crianças, elas são menos propensas a desenvolver as formas graves da doença. Já os idosos têm essa maior gravidade devido a condições fisiológicas, que a própria velhice engloba, e também devido a um conjunto de comorbidades. Eu escolhi a população de 18 a 59 anos, por ser a população jovem, ativa, que, em sua maioria, não tende a ter tantas comorbidades, assim, bem no começo ali da vida, de seus 18 aos 59 anos, lá dos 30 para lá, sim. E, assim, foi pensando nisso que durante a internação eu quero ver esses dados bioquímicos, os níveis lipídicos, de que forma as medicações que estão sendo dadas vão reagir ao corpo humano, e eu acredito que seja isso. Eu achei o recorte, eu queria trabalhar com adultos, e a população adulta é de 18 a 59 anos. Eu achei o recorte necessário para atender ao objetivo da minha pesquisa. Perfeito. Considero a resposta também satisfatória. Considero você segura na resposta. Considero que você falou com propriedade o que espera fazer, tá? É uma pretensão do que você espera fazer.
E pegando carona no termo pretensão, que acabei de mencionar, pergunto a você se você, nesse momento, você já submeteu o seu projeto há 3 dias desse momento tão importante que é a entrevista. Muita gente considera um bicho-papão, mas com serenidade, com tranquilidade, segurança na fala, certamente a Ariela não vai ter problema e você que está nos assistindo também não. Então, relembrando o termo que eu falei, pretensão, a minha pergunta vai por esse lado, Ariela. Você tem a pretensão, você pleiteou seu projeto de mestrado, mas a pergunta vai em relação a isso. Você considera esse projeto que você protocolou lá no programa de pós-graduação, meu projeto está aqui, ele tem que ser seguido à risca, ele é completamente imutável, é completamente inalterado, eu considero ele realmente acabado? O meu projeto é passível de modificação, de sugestão, de uma orientação mais detalhada? Professor, eu sou totalmente aberta a qualquer tipo de, de melhorias no trabalho. Esse é um pré-projeto, o nome já diz, é um pré-projeto. Então, quando a minha orientadora me aceitar, que ela vai me aceitar, ela pode mudar tanto o objetivo geral, como os objetivos específicos, ou então procurar outra linha, só que relacionada ao tema COVID-19. Por exemplo, pode escolher outra doença que ela ache melhor viável estudá-la. Então, sim, eu estou aqui defendendo o que eu acho importante e o que eu pretendo. Agora, eu sou totalmente aberta às orientações da minha orientadora, porque juntas nós vamos formular, nós vamos realmente realizar o projeto conforme o cronograma. Ok. Considero também respondida a contento, e aqui eu abro um parêntese, realmente convidando as pessoas que estão nos assistindo nesse momento para, depois que esse vídeo acabar, darem uma olhadinha lá no primeiro vídeo, se acharam melhor seguir por esse aqui primeiro, para depois comparar com o primeiro vídeo, as respostas, vocês fiquem à vontade, tá? Então, tem as duas partes aí dessa simulação de entrevista, e eu já convido você que caiu de paraquedas aqui no canal hoje, já se inscrever aqui, já tem outros vídeos no canal, tem vídeos sobre projetos de mestrado, tudo sobre projeto de mestrado, onde você vai entender cada parte que compõe um projeto de pesquisa para mestrado. Tem um vídeo só sobre a prova escrita, a prova dissertativa de mestrado, algumas dicas, e tem um vídeo também que é sobre a entrevista, que não é essa simulação, mas são dicas sobre a entrevista de mestrado, tá bom? Fechou o parênteses. E aí, Ariela, eu queria te perguntar o seguinte, você falou aí sobre a sua pretensão, você demonstrou que você está aberta a uma orientação mais detalhada, a uma modificação conforme a banca sugerir no momento da entrevista, ou conforme no decorrer da pesquisa, se a sua orientadora, em comum acordo com você, às vezes a gente pensa que o orientador só manda, mas o bom orientador é aquele que sabe dialogar com o seu orientando a fim de chegar a uma resposta satisfatória. E é o que eu desejo a você, quem está assistindo, que tente manter sempre um diálogo aberto, um diálogo amigável com o seu orientador. Tá? São só 2 anos ali que vocês têm que se aguentar, mas que esse aguentar seja positivo. Tá? Eu pergunto a você, Ariela, se a banca, no momento, você mais ou menos respondeu já no finalzinho do questionamento anterior, mas eu queria bater em cima disso. Eu sou membro da banca e eu vou te dizer o seguinte, Ariela, nos programas, nesses 2 últimos anos, esse tema coronavírus, esse tema Covid-19, já foi
extremamente batido nos programas de pós-graduação pelo Brasil afora. Você acha que ainda consegue desenvolver algo inovador nessa temática, Covid-19, pandemia? Você consegue ainda retirar alguma coisa desse tema a fim de somar para a academia como um todo? Sim, eu acredito que sim, até porque a pandemia ela ainda está vigente e estão acontecendo várias mudanças com essa maior, como é que eu posso falar? Tem algo, o governo em si, todos, eles estão querendo afrouxar as medidas de contenção, o distanciamento social, as coisas mais ou menos voltando ao normal. E é nesse momento que os casos podem vir à tona, aumentar novamente. E eu acho, sim, é uma doença que todos os dias publicações divulgam coisas diferentes, divulgam coisas novas. Até porque as doenças, elas se transformam conforme o nosso ambiente social, conforme o nosso aparelho de saúde vigente, e são as características, realmente. O próprio corpo humano é uma dessas características. Então, eu acho, sim, que o meu tema é relevante, que estudar a Covid-19 é relevante, porque eu acredito ser a maior emergência de saúde pública que já aconteceu. Então, lacunas de conhecimento existem, e o meu projeto pode trazer novos objetos de estudo, os meus resultados. E pode contribuir muito com a comunidade científica e principalmente com o programa de pós-graduação que eu vou estar representando. Perfeito. Considero respondido de forma bem satisfatória. Essa pergunta não estava lá na primeira parte, né, Ariela? Eu peguei a Ariela aqui de surpresa, prometi para ela algumas outras perguntas que poderiam até deixar ela assim um pouco mais nervosa, mas ela tomou aquela maracujina em excesso hoje. Hoje eu não tomei, professor. Não tomou? Caramba, pois você está tranquilíssima. Hoje eu estou resiliente. Está tranquilíssima. Eu vou... Ariela, você comentou aí na sua resposta, que foi muito boa, alguma coisa sobre objetivos. Ao ler o teu projeto, eu percebi que o teu projeto se estende a 5 objetivos específicos. Tem o objetivo geral, que está bem claro, na minha opinião, você deixa bem claro qual é a sua intenção, o que o teu projeto realmente objetiva. Isso é um ponto positivo que você e quem está assistindo aí precisa deixar bem claro qual é o objetivo geral da pesquisa. No seu caso, Ariela, eu percebi que você, certamente o edital vai te pedir entre 3 e 5 objetivos, 3 a 5 objetivos. Você utilizou 5 objetivos específicos. Eu fiquei assim meio preocupado. Será que a Ariela vai ter gás para desenvolver tudo isso que consta especificamente nos objetivos? Será que ela pensa em transformar esses objetivos específicos em futuros capítulos da dissertação? Resumo tudo isso te perguntando, você sente a real necessidade desses 5 objetivos específicos para desenvolver durante a tua pesquisa? Professor, os meus objetivos específicos, eu acho que eles contribuem com a caracterização do meu trabalho. Eu não acho eles impossíveis de serem obtidos, uma vez que eu vou tratar com pacientes na unidade de terapia intensiva, na Covid-19, que são pessoas com sumas já vieram reguladas de outros locais onde tem a triagem médica e de enfermagem. Então, lá são coletados dados referentes à medicação, fazendo uma analogia com os meus objetivos. Sobre os dados sociodemográficos, como a idade, o sexo, onde mora, no sentido de medicações que a pessoa usa, comorbidades que esse participante tem, se são utilizadas medicações hipolipemiantes, e eu acredito que dê para coletar, tanto que eu explico na minha fala não,
no meu documento, que se eu não conseguir, esses pacientes, eles não vão ser elegíveis para o meu estudo. Porém, se, todavia, eu não conseguir dados suficientes, eu posso diminuir conforme eu for vendo com a minha orientadora. Conforme o andar do projeto, nós podemos tanto formular novos objetivos específicos, como tirar alguns que já tem. Ok. Considero respondido a contento também. Falou muito bem da importância de cada objetivo específico, falou sobre como é que esses objetivos específicos vão se encaixar, vão ser respondidos no decorrer do estudo que você está pretendendo para a sua dissertação de mestrado. Ariela, você respondeu sobre os objetivos e aí me veio aqui uma questão, e você falou um pouquinho já sobre a metodologia que você vai aplicar na sua pesquisa dentro dessa resposta acerca dos objetivos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o método que você vai utilizar, qual é a metodologia, como é que vai se dar essa coleta de dados, essa análise, como é que você vai interpretá-los e apresentar os dados na sua dissertação. Certo. O desenho da minha pesquisa é um desenho de metodologia quantitativa, onde os dados serão expressos através de tabelas e em desvio padrão e dados numéricos. Eu vou fazer a coleta a partir de prontuários, que primeiro eu vou fazer toda a parte ética, né? Cadastrar na Plataforma Brasil, atender a resolução 466 de 2012, que trata sobre pesquisa com humanos, apesar de ser prontuários, são prontuários de humanos. Então, eu vou pegar esses prontuários de março de 2020 a março de 2022 e vou pautar todos os meus objetivos no meu instrumento de coleta, que, inclusive, está no final do meu trabalho, onde eu vou pegar os dados sociodemográficos, vou analisar a presença do uso de medicações, vou perceber intercorrências nas primeiras 24 horas de internação, e dentre outros. Então, a coleta vai ser pautada justamente, e principalmente os dados bioquímicos, os exames dos pacientes. Então, os dados vão ser pautados nesse meu instrumento de coleta e nos meus objetivos. Sobre a análise, eu vou analisar no programa SPSS, que ele é um programa que trata de estudos com métodos quantitativos e que, em seguida, eles conseguem expressar em forma de tabelas, de gráficos, e eu acredito que aconteça dessa forma. E por isso que o total preenchimento do meu instrumento de coleta é importante, porque cada dado do paciente vai servir para a minha pesquisa. Ok. Considero a resposta também adequada. Você falou sobre todos os momentos que metodologicamente vão abarcar o processo da tua escrita, da tua pesquisa. Desde a coleta, a análise e a apresentação de todos esses dados, falou o tipo de pesquisa que você vai envolver o teu trabalho. Considero a resposta satisfatória e sempre deixar claro isso, que você continua aberta a sugestões da sua orientadora, de repente as sugestões até no decorrer das suas aulas, nas disciplinas, lá em sala de aula, podem surgir sugestões que você possa, tanto aqui na metodologia, tanto pode abrir horizontes para reformular objetivos ou criar novos objetivos, permutando com outros que já existem, você fazer uma troca. A sua pesquisa, deixar claro isso, que a sua pesquisa pode crescer até no ambiente de sala de aula, no ambiente de conversa com orientação. Tá? Mas a sua resposta já foi, por si só, satisfatória, considero bem satisfatória. Eu estava apreciando aqui o informe do seu cronograma, você informou o seu cronograma no projeto, conforme solicita,
o edital. Aí eu faço uma perguntinha para você, no sentido de como é que você vê essa questão do mundo fora da sala de aula, o mundo científico lá fora. Quando eu chamo de mundo científico, são congressos, são simpósios, são eventos de natureza acadêmica. Como é que você está preparada para lidar com tudo isso? Eu vi no teu Lattes que você já participou de eventos desde a sua graduação, participa de grupos de pesquisa, e quando você acessar o mestrado, como é que você pretende lidar com esse mundo acadêmico lá fora? O lá fora é lá fora, lá dentro, porque é tudo ali no meio acadêmico. Como é que você vai sair da sala de aula, vai conseguir conciliar a sua vida de sala de aula com apresentação em congresso? E fecho com a pergunta: qual é a importância desse tipo de interação científica para você e para a sociedade, para o mundo da academia? Bom, respondendo à primeira pergunta, eu espero conciliar, porque, como eu já falei anteriormente, eu tenho uma rede de apoiadores, tanto na questão pessoal, como no trabalho. Eles apoiam essa questão de reformulação, de adquirir novas experiências. Eu tenho essa rede de apoiadores que, a partir de, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, vão estar sempre comigo na questão de flexibilização no ambiente de trabalho, porque também participar de extensões é um direito e um dever. Então, na minha profissão, no meu código de ética, tem um direito e um dever. E sobre a importância, é importante pela situação, como eu já falei, de você poder ver métodos utilizados nos estudos de outros colegas, os métodos utilizados, os resultados, as lacunas que ficaram. Eu ir para esses congressos, eu mostro quais são os meus resultados e o que o meu programa, e o que a minha orientadora na minha linha de pesquisa está fazendo. Então, eu vou ser a representação do meu ambiente, ao qual eu estudo. Então, eu acho importante, como eu já falei anteriormente, crescimento pessoal, porque é um direito e um dever na minha profissão, mostrar o que o meu grupo de pesquisa está fazendo, quais são os resultados, e poder aproveitar na comunidade acadêmica e científica coisas que eu posso melhorar no meu dia a dia, nas minhas coletas, nas minhas pesquisas. Muito bem. Mais uma resposta satisfatória, bem reformulada, e fico satisfeito com a evolução das suas respostas, muito mesmo. A resposta tem que partir exatamente para esse lado aí, deixando bem claro a importância dessa interação científica. Não é só você que vai aprender com a sua saída para um evento científico. Você está levando o seu texto, você está levando a sua pesquisa, você está levando um programa de pós-graduação, você está levando toda uma vida acadêmica da sua pesquisadora, do seu pesquisador, na sua apresentação. Você vai falar de várias instituições, seja física, seja jurídica. Você tem um rol ali de apoiadores. Não, foi o Pedro gritando ali. Então, você tem um leque de apoiadores que te cercam ali e que você está mencionando, representando esses nomes que vêm logo a seguir. Tá? Então, a interação é importante nesse sentido, tá? Você aprendendo, você mostrando um pouco. Tá? Eu percebo que você tem segurança nas suas respostas, e eu queria conhecer um pouquinho mais você, Ariela, no sentido de como
é que você percebe que outras pessoas falariam de você? Eu queria que você imagine acadêmico, seja no seu mundo profissional, menos no familiar, porque familiar puxa um pouco ali a brasa para cima da sardinha do outro, mas você escolhesse uma pessoa que você considera amigo, que tem uma certa intimidade com você, e aqui você diga para a gente o seguinte: como é que essa pessoa falaria da Ariela? Como é que essa pessoa, na sua mente aí, que você vai pensar, descreveria você? Bem, eu pensei em um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que trabalham comigo. Eu acho que tem opiniões diferentes, só que me veem como uma pessoa proativa, que gosta de resolver os empecilhos, os problemas durante o meu ambiente de trabalho, e que, ao mesmo tempo, é calma e passiva, porque eu sou muito de escutar as pessoas, de saber realmente o que está acontecendo. O que mais que eu posso dizer? E esforçada, muito esforçada. Quando eu tenho um objetivo, eu realmente faço de tudo para alcançá-lo. E eu acredito que traços da minha personalidade sejam esses três: proativa, ao mesmo tempo calma e muito esforçada no que eu me proponho a fazer. Ok, Ariela, você, a partir da sua resposta, eu consigo imaginar como é a sua pessoa fora dessas 4 linhas aqui do vídeo. Consigo ter uma noção de que tipo de pessoa pretende entrar no programa, e aí eu penso aqui na seguinte questão: você demonstrou como você é no aspecto acadêmico, profissional, mais voltado aí para o profissional, mas ao longo dessa simulação, você falou um pouquinho sobre a parte acadêmica. Aí, supondo, Ariela, que nós tenhamos uma única vaga, eu me coloco na condição daquela pessoa que vai decidir para quem é essa única vaga, para essa linha de pesquisa do orientador XYZ, mas só tem uma vaga. Eu tenho que decidir. Eu fiz essa pergunta para os outros candidatos. Ariela, por que você, Ariela Luz, enfermeira, merece realmente essa vaga? Olha, eu acredito que eu tenha habilidades que possam interessar e que possam contribuir com o programa e com a minha orientadora. Questões que eu já falei anteriormente. Sou uma pessoa proativa, sou organizada, eu tenho uma certa habilidade, desde a vida acadêmica, com a coleta de dados, e eu acredito que essa junção para o meu objeto de pesquisa, ou qual ela vier a traçar, vão ser importantes, e eu vou, como pessoa, como profissional, vou conseguir atender esse objeto de pesquisa juntamente com ela, pelas minhas qualidades profissionais e pessoais. Eu acredito que eu posso ter uma boa relação e que eu posso ser proativa em todas as fases do cronograma ao qual eu tracei e que vai ser formulado juntamente com ela. Muito bem. Eu não sei nem o que comentar da sua resposta. Ariela, muito bem, a sua resposta é completamente satisfatória. Você deixou bem claro um ponto bem importante, a questão de você ser decidida, de você ser firme naquilo que você deseja, mas você mostrou-se humilde, que compreende que isso é um processo e que mais que você se coloca apta a cumprir os requisitos que a vaga
vem solicitar em relação a habilidades, seja habilidades profissionais, seja habilidades científicas, sobre experiência que você já tem no lado profissional, que vai certamente levar para o programa de pós-graduação. Você deixou bem claro que pode somar com o programa de pós-graduação. Isso é por onde a resposta deve caminhar, da contribuição. A resposta deve caminhar para esse lado. Qual é a relevância do tema? Ponto. Qual é a relevância disso tudo para o meio acadêmico, para a sociedade, para o mundão científico? Como é que isso pode somar? É importante para a sua vida profissional, é uma realização profissional, é uma realização pessoal, ótimo, mas você tem que deixar realmente bem claro essa questão, tá? Você não frisou nada ou quase nada da relação da realização pessoal, que é satisfatório, aquilo que a gente, quem tiver assistido ou for assistir o vídeo, vai ver essa questão e vai entender que o que importa aqui no momento em que você está sendo sabatinada para uma vaga e vai disputar com outras pessoas, eu não sei quantas pessoas vão disputar contigo essa vaga, não sei quantas vagas vão ficar para essa orientadora, certamente você sabe, mas eu não sei com quantos você vai disputar. Mas o diferencial aqui na resposta é esse: você demonstrar que está apta, que tem habilidade, que tem experiência, seja no ponto de vista profissional, ou seja como pesquisadora já desde sua graduação, para cumprir o requisito e somar com o programa, e somar com a vida científica da sua professora, da sua orientadora, que é importante. É importantíssimo você acrescer a essa fala que vai contribuir para o programa, como você bem falou, que vai contribuir para a vida acadêmica da sua professora, como você falou. Então, é por aí. Eu fico muito satisfeito com a sua resposta, muito satisfeito mesmo, e fico feliz de ter caminhado por tudo isso, a resposta. Mas eu queria só fechar com a seguinte indagação. Em relação ao referencial teórico da sua pesquisa, eu vi que a sua pesquisa tem um apanhado de arquivos, de instrumentos teóricos que realmente vão dar corpo à sua pesquisa. Mas eu pergunto em relação a um teórico específico. Existe aquele teórico no bojo da sua pesquisa que ele seja de extrema importância, aquele teórico que se apresenta para a tua temática e esse não pode faltar no decorrer da sua pesquisa? Sim, com certeza. Tem dois teóricos, dois pesquisadores, que eu cito eles em várias partes do meu trabalho, que eu não sei se estou falando o nome certo, é Arianto, 2020, que ele fala uma coisa muito importante do meu trabalho, que é sobre o mecanismo de ação, de como a dislipidemia pode gerar uma gravidade enorme na COVID-19, através dos 3 mecanismos, que é o aumento a diminuição do LDL, a diminuição do HDL, o aumento do LDL e o uso das medicações hipolipemiantes, e o EI 2020 também, que ele fala sobre o uso de estatinas, que são medicações hipolipemiantes. Então, esses dois autores, eles fazem jus à minha pesquisa no que se refere à gravidade e à importância de se estudar fisiologicamente, hemodinamicamente, essa doença na COVID. Muito bem, considero respondido a contento. Você deixa claro que eles são de suma importância para o seu projeto, são pesquisadores que contribuem de forma direta para a sua pesquisa. Então,
a resposta deve caminhar por esse lado. Se existe o orientador, o pesquisador que vai somar de forma mais acentuada a sua pesquisa, você tem que trazer ele para essa resposta. Quando eu digo trazer ele, você tem que trazer o nome dele, tem que falar um pouquinho, se quiser citar realmente a linha específica de pesquisa, se quiser, se ele já tiver lançado livro na área e você tiver conhecimento desse livro, desse estudo, você pode trazer aqui também para a sua resposta, mas eu considero perfeitamente satisfatória a resposta. Tá, queridos, nós chegamos ao final aqui dessa simulação de entrevista de mestrado, considero completamente satisfatória. Vocês que não assistiram a primeira parte, vão lá assistir, vocês vão perceber como a Ariela desenvolveu critérios de respostas completamente satisfatórias, ao meu ver. Estou aqui na condição, em simulação, como membro da banca da Ariela, que vai acontecer daqui a 3 dias. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, certamente quando você estiver assistindo, a Ariela já é mestranda do programa, ou até mesmo ela já concluiu o mestrado, não sei quando esse vídeo vai te ajudar, mas eu fico muito satisfeito com a evolução das respostas. Se em qualquer momento aí você quiser fazer essa comparação, anotando as respostas, vai servir para te ajudar por onde você vai caminhar. Considero uma vitória muito grande, muito acentuada da Ariela nesse sentido, uma evolução nas respostas. Não é que as respostas dela foram completamente erradas, ou foram erradas na primeira parte, no primeiro encontro, mas eu considero que elas foram lapidadas, foram reformuladas, e considero que estejam a contento, estejam satisfatórias, que a banca vai avaliar de formas diferentes a Ariela do primeiro encontro e a Ariela do segundo encontro agora. Eu digo por mim, se eu tivesse na banca dela, as primeiras respostas eu teria tido pontuações diferentes das pontuações que eu faria agora nessa segunda resposta. Aí, antes de finalizar, eu queria abrir a palavra aqui para ela. Ariela, como é que você sentiu a sua evolução? Se você acha que não evoluiu, também diga nas respostas. Se você acha que não somou nada, eu espero que você seja realmente sincera, como eu sei que você é. A Ariela do primeiro encontro para a Ariela de agora, você sente alguma diferença? Nossa, uma diferença gritante, enorme, porque, assim, a gente combinou um vídeo, então, a partir do momento que você vê a sua titubeação em relação à resposta, gera uma insegurança sua e insegurança das pessoas que estão te vendo. Como o professor falou, eu quis me valer de experiências e muito do meu eu com relação às respostas, sendo que não é nada adequado. Então, a partir das considerações que ele fez, do vídeo que nós gravamos, eu mudei totalmente a minha concepção e reformulei as minhas respostas para serem satisfatórias para a banca, para mostrar como eu posso contribuir com o programa de pós-graduação, e não somente uma realização profissional, que vai ter um mestre no meu nome, mas eu considero muito positivo, agradeço muito a você, já conhecia o trabalho do professor, inclusive eu fiz o meu trabalho também pautado no livro dele, mestrado, quero passar, o livro que eu já tinha, e assim, só realmente agradecer, e eu considero positiva toda a experiência, porque uma coisa é você pensar no que os professores vão te perguntar, outra coisa é realmente você simular e você se desmontar na frente de questões que você não sabe. Então, quanto melhor o treino e as considerações, melhor. Agradeço ao professor. E, sim, tem a evolução. Assistam o primeiro vídeo e vejam a total evolução do segundo.
Ariela, eu fico muito feliz. Obrigado aí pela indicação do livro. Eu não sabia dessa informação que você tinha. Eu lembro que você tinha adquirido, mas aí às vezes a pessoa até adquire e tal, e deixa ali de lado, não utiliza, mas que bom que você colocou em prática. Você pegou o livro e colocou alguma coisa em prática e foi útil. Fico feliz. Quem quiser saber mais sobre o livro, eu vou. Não é a intenção do vídeo vender livro, vender e-book, nada disso. A intenção realmente é ajudar, mas eu agradeço a Ariela por ter falado sobre isso, e quem tiver interessado, lá na descrição, tá? Eu vou deixar aqui um cardzinho, uma foto aqui do livro para você saber, mas vou deixar o link para quem se interessar, seja e-book, seja livro físico sobre o mestrado, para a pessoa adquirir. Ariela, mais uma vez, eu agradeço, quer dizer que eu fiquei encantado com a sua evolução, perguntei se você tinha visto a evolução, mas eu fico satisfeito, e isso não é mérito meu, é mérito seu mesmo, que essa pessoa que respondeu as perguntas hoje, ela já estava aí em você, e é mérito seu ter trazido para fora, ter trazido essa pesquisadora para fora e para demonstrar para a banca a sua capacidade, demonstrar para a banca que você tem os requisitos que eles vão procurar num candidato a mestrado. Vou dizer a mesma coisa que eu disse lá no primeiro vídeo. Desafio você voltar aqui para dizer, olha só, eu passei, ou eu já estou finalizando o mestrado, eu não sei quando você vai voltar, mas fico muito feliz. Queridos, muito obrigado. Mais uma vez, Ariela encerrou sua fala. Ariela, quer falar mais alguma coisa? Não, só para realmente as pessoas só valorizar o seu trabalho, eu digo Obrigado. assim, e agradecer por tudo. Hoje, para mim, é uma superação, porque eu não sou muito de falar de redes sociais, eu sou muito vergonhosa. Então, pensando em contribuir com a aprendizagem de vocês e com a minha própria, eu vim aqui quebrar esse gelo de realmente falar em público. E a experiência para mim foi boa. A pessoa do primeiro vídeo mudou muito em relação ao segundo vídeo. E para mim tá tudo bem, e valorizar o professor. E realmente, se você tem dúvidas, se você é nervoso, assim como eu sou, assim como eu era, procure o professor, leia os livros e marque a simulação, é muito importante. Você assistindo o primeiro e o segundo vídeo, você vai querer. Desculpa, mas eu ouso dizer que hoje eu estou conversando com outra pessoa. Brincadeira, Ariela, você se doou realmente para essa adaptação, para essa reformulação. Você está completamente de parabéns. O mérito, como eu disse, o mérito é exclusivo seu. Uma pequena ajuda, uma discreta ajuda, mas o mérito é completamente seu. Então, queridos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Peço gentilmente, você gostou desse vídeo, foi importante para você de alguma forma, abriu algum horizonte para você, deixa um comentário. Os comentários são importantes para mim, para a Ariela, que vai entender como foi essa passagem dela por esses 2 vídeos, tá? Eu sei que de alguma forma vai ajudar. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações. Sempre que a gente postar algum conteúdo importante no canal, você já recebe lá em primeira mão e já acessa o nosso vídeo, que vai ser de suma importância. Tá bom? Então, muito, 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 muito obrigado por assistir, pela paciência. O vídeo sempre fica um pouco extenso, diferentemente do tempo em que o programa preconiza lá no edital, do que o programa pede no edital, mas a gente deixa rolar aqui as respostas da Ariela, eu me estendo um pouco mais nas perguntas, justamente para deixar bem claro para você que está assistindo como pode se dar a pergunta e por onde vai caminhar a resposta.
me estendo às vezes um pouco mais no comentário, mas para que você que está aí assistindo compreenda por onde isso vai te ajudar. A intenção desse vídeo é essa. Mais uma vez, agradeço a Ariela pela coragem de se deixar sabatinar, de às vezes se sentir ali meio constrangida com uma ou outra resposta, com uma pergunta que eu faço mais direta, mais dura, mas ela ficou firme, sobretudo nesse segundo vídeo, é outra pessoa, é outra candidata, essa candidata eu considero aprovada. A outra eu ia dar ali uma nota 7, um 6,9 para deixar ela entrar com recurso, mas essa candidata, eu não vou dizer a nota não, mas vocês vão comentar aí qual é a nota que ela merece, tá bom? Aumenta a minha nota. Espero uma chuva de comentários aí dando a nota. Vocês agora, saiu o professor Joaquim Lopes como membro da banca da Ariela. Vocês são os examinadores da Ariela. Isso. Comentem aí a nota que vocês acham que ela merece, tá, queridos? Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de mandar esse vídeo para quem vocês acham que precisa. Você que está nesse momento, não sei o dia, não sei o ano, não sei a época que você está assistindo, mas está prestes a fazer a entrevista, vai na fé, acredita que Deus pode te dar essa vitória, mas também se prepara, viu? A gente às vezes fica esperando por Deus para tudo e não se prepara, aí Deus deve ficar olhando assim, rapaz, esse cara não quer nem estudar. Então, se prepara aí ao máximo, estuda, se concentra, na hora vai dar tudo certo, tá? Deus abençoe a Ariela mais uma vez, tá? Muito bom, muito satisfeito com esses dois encontros, muito mesmo, tá? Que Deus te abençoe na aprovação. Já passou, esse vídeo já está atrasado, já passou. Deus abençoe, um grande abraço, gente, obrigado, e inscrevam-se lá no nosso perfil no Instagram, tá aí em cima, você pode, se quiser seguir a Ariela também, são bem-vindos, né, Ariela? Sim, com certeza. A Ariela também trabalha com orientação de TCCs, né? Orientação a artigos acadêmicos, na área dela especificamente, ela é pós-graduada em docência do ensino superior e está apta a orientar, não só na sua área, né? Já que a pós-graduação é de maneira geral, você está apta a orientar em todas as áreas. Então, tá aí. Também vou devolver aí a propaganda que a Ariela fez do meu livro, ela também, vou devolver aqui a propaganda, ela trabalha com orientação também, além de ser uma excelente profissional da área de saúde, também é orientadora acadêmica. Gente, obrigado, conversa demais, mas valeu, muito. Ô, pessoal, então, muito obrigado por você ter assistido. Lá nos comentários do vídeo número 1 da simulação de entrevista com a Ariela, ela fala para vocês o resultado, ela conta um pouquinho como é que foi o resultado, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido, que Deus te abençoe, e acredita que você também vai passar na sua entrevista de mestrado, vai passar também em todas as etapas. Se você acredita, você vai dizer amém, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê na aprovação.